Agora. Boa noite a todos. Já estamos ao vivo pelo canal do YouTube. Não. Eu sou a Alessandra Silva, aluna do 3º ano do curso de Serviço Social pela instituição Unicesumar. Juntamente com as minhas colegas de curso, Márcia Tanásio, do Polo de Jundiaí, São Paulo, e Alessandra Borges, de São José, Santa Catarina, realizaremos hoje uma live com o tema Transparência e Fiscalização com a Participação do Cidadão, cujo assunto é de extrema importância para a nossa sociedade. Falaremos sobre o controle social e os observatórios sociais. Controle social pode ser exercido não só por meio da utilização dos instrumentos ofertados constitucionalmente, mas também por meio de formas desenvolvidas pela sociedade civil, como observado com o surgimento e a expansão dos observatórios sociais. E para que este controle social seja exercido de forma eficiente e necessária, se faz capacitar as pessoas para que tenham condições de acompanhar, interagir, avaliar e cobrar dos dirigentes públicos a correta aplicação dos recursos oriundos dos tributos pagos. Mas para falarmos mais a respeito disso, temos 2 convidados para adentrar ao assunto. Passo a palavra para minha amiga Alessandra Borges, que fará a apresentação do nosso convidado. Boa noite, Alessandra. Boa noite, colegas, boa noite, convidados, né? Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Então, vou começar com uma fala, né? Uma citação. Se o cidadão fiscalizasse de fato os gestores públicos e os políticos, indo verificar como isso, gastando o nosso dinheiro e decidindo em nosso nome, pouco importaria o resultado das urnas, pois os atos do escolhido estariam constantemente sob o crivo do eleitor. Dessa forma, no próximo pleito, o eleitor saberia muito bem decidir se o candidato merece ou não a sua confiança e o seu voto, para ser reconduzido ao cargo ou qualquer outro que viesse a pleitear. Então, desse modo, hoje eu vou apresentar de forma breve e resumida o currículo do nosso convidado João, né? Nosso convidado João Alfredo Freitas Gomes, que eu tenho o prazer, né, de ter aceito o nosso convite, né? E fique à vontade, e vou apresentar agora o currículo do seu João. Então, o seu João é atualmente presidente do Observatório Social de São José, pós-graduado em Gestão e Marketing Esportivo e também em Planejamento Estratégico no Terceiro Setor, ambos com especialização. Boa noite, João. Fique à vontade na nossa live. Espero que o senhor, né, contribua bastante aí com a nossa live, acrescentando muitas novidades para a gente. Boa noite a todos que nos acompanham, boa noite ao colega Nildo, que está também prestigiando como convidado, e essas 3 brilhantes acadêmicas que estão se esforçando hoje para que a gente consiga falar sobre um assunto muito interessante, um pouco desconhecido no geral da sociedade, mas com certeza a partir de hoje, a partir dessa hora que nós ficaremos aqui, 1 hora e pouco, as pessoas aproveitarão bem esse tempo se inteirando melhor da questão de transparência e fiscalização com a participação do cidadão, ou seja, a cidadania participativa. Boa noite a todos. Dizer que temos vários órgãos de controles pagos com o dinheiro de contribuintes, dizer que temos já quase 150 observatórios sociais em todo o Brasil, com voluntários que tiram do seu precioso tempo para fiscalizar e cobrar seus gestores públicos, não é algo que podemos gloriar, pois seria muito mais louvável se disséssemos aqui que não precisaríamos de tantos controles, pois os homens públicos, gestores da coisa pública, são honestos e interessados no bem da coletividade, e que seria perca de tempo e desperdício do dinheiro termos tantos controles, mas, infelizmente, essa afirmação é uma utopia, e a realidade é outra. É por isso que estamos aqui, para debater o tema transparência e fiscalização com a participação do cidadão. Apresentarei de forma resumida o currículo do nosso convidado, Nildo Moraes, contador, advogado e músico,
pós-graduando em Direito Tributário e mestrando em Direitos e Negócios Internacionais. Passo a palavra para você, Nildo. Muito obrigado pela oportunidade de participar. Boa noite, doutor João. Um prazer conhecê-lo, conhecer as meninas também. Com certeza, depois de formadas, exercerão com maestria aí as funções e, com certeza, contribuirão muito com observatórios sociais em suas respectivas cidades. Uma excelente noite a todos que nos prestigiam aí, que todos possam sair daqui muito diferente, com a mentalidade diferente do que vieram nesta live hoje. Que eles possam tomar uma consciência cidadã e voluntária. Alessandra Borges. Então, seguimos com as perguntas, né? João, vai para você. Qual o papel do Observatório Social em um município e qual seria o grau de necessidade para a sua criação? Ele botou o fone. Aqui, ó. Me desculpe. Eu acredito que o papel de um observatório social é simples, direto e objetivo. Fazer o que prevê a Constituição Federal no campo do controle social. No nosso caso, aqui tendo como escopo a Prefeitura Municipal de São José e a respectiva Câmara de Vereadores no Poder Legislativo. Ou seja, os poderes executivo e legislativo municipais. Esse é o papel fundamental. Quer falar alguma coisa? O Nildo, se ele quer falar alguma coisa? Bom, o Observatório Social, como o doutor João havia mencionado aí, né, inclusive, salvo engano, Santa Catarina é um dos primeiros onde haverá um Observatório Social estadual. Depois, se eu estiver errado, por favor, o doutor João pode corrigir. Mas por que a importância de um Observatório Social? Como é feita a fiscalização nos municípios hoje? Se nós analisarmos aí o momento em que nós vivemos de pandemia, quais os órgãos, qual o interesse do cidadão em fiscalizar a destinação das verbas, por exemplo, durante esse período, né? Então, é extremamente importante o observatório social, e eu tenho certeza que muitas pessoas sairão com uma visão totalmente diferente hoje. Então, a réplica seria, então, para o Nildo, né? Havendo um observatório social em um município e este for ineficiente por diversas razões, não poderá haver um chancelamento de uma possível má administração pública, pois alguns gestores até podem usar o fato de haver um observatório social local como salvo-conduta da sua boa administração. Desculpa, essa seria para o João, não para o Nildo, tá? O Nildo depois é a réplica. Então, João, seria para você essa pergunta que eu fiz. Eu não tenho dúvida disso, Alessandra. Toda vez que um observatório social se omite ou não faz o seu para o que foi criado, não cumpre a sua função, não tenha dúvida que os governos executivos, principalmente o executivo, né, com que a gente está mais diretamente ligado, tendo que o orçamento é bem maior, eles vão usar isso como argumento, né? Não, mas o observatório aqui local nunca nos apertou, nunca reclamou. Então, assim, tem que cumprir o seu papel, tem que fazer executar o para o qual ele foi criado, o seu papel institucional, né, estatutário, vamos dizer assim. Então, aqui no chat tem uma pergunta para mim, né? Para vocês, eu não sei se é para o Nildo ou para o João, algum que possa responder. Como trabalhar a cultura do eleitor, Marciano que está perguntando, como trabalhar a cultura do eleitor em relação ao seu voto, mostrando que seu voto poderá ter mais valor do que ele pensa? Eu gostaria de responder essa questão. É o seguinte, olha só, nós trabalhamos aqui com um negócio que a gente estabeleceu chamado tripé da cidadania. O que é o tripé da cidadania? Basicamente, a vida do cidadão se resume em 3 coisas no campo da política. É votar, pagar imposto e fiscalizar o governo.
votar e pagar imposto não tem como escapar. A gente não tem, não tem como escapar. Nós estamos, é um dever, são 2 deveres, na verdade. E o que seria assim, não teria tanta obrigatoriedade, mas de certa forma tem, a gente não cumpre, o cidadão não cumpre. Então ele tem que pensar sempre assim. E até eu gosto de fazer a brincadeira quando pergunto, tu lembra em quem votou na última eleição para vereador, para prefeito, para senador, para deputado? Se não lembra, acenda a luz amarela, porque alguma coisa está errada. Por quê? A gente tem que cobrar alguma coisa. É uma coincidência que aconteceu comigo, eu encontrei em determinado momento no aeroporto o deputado, na época, Jorginho Melo, que é senador de Santa Catarina, né? E eu tinha votado nele, daí eu sentei na cadeira ao lado dele e fui cobrar. Falei, e aí, deputado, como é que vai? Senhor, eu sou lá de São José e tal. Começamos a conversar. E disse assim, eu votei no senhor, mas eu não gostei dessa última votação que o senhor votou em massa, porque a gente sabia, né, quem eram os deputados. Eu não lembro qual é o assunto, mas a gente sabia pelos jornais como tinha sido a votação em determinado assunto, que agora eu não me recordo. E ele, não, mas é bom a gente ter esse feedback, já que não dá para a gente saber a opinião de todo mundo, né? Só para citar um exemplo que aconteceu comigo. Sim, entendi. Eu vou fazer uma pergunta para o Nildo. Nildo, os agentes políticos, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, que um dia serão fiscalizados pelos tribunais de contas, esses políticos escolhem os componentes dos tribunais de contas. Essa forma de escolha não gera uma dependência política entre quem escolhe e quem é fiscalizado? Só um minutinho, por favor, antes do Nildo responder. Ale, se você puder desligar o seu microfone, por favor, para não dar interferência. Perfeito. Obrigado. Talvez vocês estejam ouvindo o barulho. Aqui na rua é muito movimentada e... Barulho, né? Barulho, muito barulho. O silêncio durante alguns minutos, depois moto, carro, caminhões... Bom, mas vamos lá, muito interessante a sua pergunta, porque ela está baseada totalmente no fundamento do Observatório Social, né? O que acontece hoje nessas indicações, Tribunal de Contas, por exemplo? Existe muita indicação política para esses cargos. Então, isso cria, de fato, essa dependência, e, na verdade, cria uma ligação difícil, porque, assim, se você indica o seu amigo para fiscalizar as suas contas, qual a possibilidade desse amigo não fiscalizar a fundo ou se encontrar alguma coisa em determinado momento, ficar com receio de efetivamente atuar de forma transparente e correta diante de um amigo? Agora, um ponto bem importante, que é a PEC 30 de 2019, do senador Eumano Ferrer. Essa PEC, ele visa aí uma alteração na forma de indicação, por exemplo, dos ministros do TCU, que hoje são indicados 1/3 pelo presidente e 2/3 pela Câmara, pelo Congresso. Ele quer colocar essa PEC ela muda o artigo 73, que a indicação para os ministros agora não seriam mais de forma vitalícia, seriam de 10 anos. Um outro ponto interessante, não ter exercido nos últimos 5 anos nenhum cargo eletivo, não participar de nenhuma empresa controladora e também não ter nenhuma ligação direta ou indireta com a linha presidencial. Então, isso é de extrema importância, porque um dos pontos do Observatório Social é que ele é apolítico, né? É apartidário. Exercer política não necessariamente quer dizer ser um político profissional, mas fazer a política é a forma como o Observatório Social age, fiscalizando. Esse é o papel. E só pegando um pouco aí na resposta do Dr. João, por que é importante o cidadão ter um voto consciente? Porque tudo acontece através da política. Porém, hoje, da forma como é indicado os cargos, como é muitas vezes comprado, falando de forma direta, comprado o voto durante o período eleitoral, é muito fácil você ter essas pessoas, entre aspas, como um cabresto, né, para não cobrar você, para não fiscalizar. Então, é de extrema importância essa fiscalização e essa conscientização de que o voto pode mudar a sua cidade. O seu voto pode mudar
a situação do seu município. Então, essa consciência vai fazer toda a diferença, inclusive porque estamos prestes, né, em um momento eleitoral. Está prestes a acontecer uma eleição. Quem estiver assistindo, pense, analise, observe. Se for um candidato à reeleição, observe o que ele fez, por exemplo. Isso. Então, eu vou fazer uma pergunta agora para o seu João, do chat, que é a Terezinha Brasil. Os investidores na educação podem mudar a consciência do voto responsável? O que os observatórios sociais têm feito perante isso? Eu só queria fazer uma complementação do assunto anterior. Por favor. Assim, eu não tenho dúvidas que o tribunal, os conselheiros dos tribunais de contas, seja do Estado, dos Estados, seja da União, eles não podem ter interferência política. Tem que ser concursado, estabilizado, um salário compatível, nem muito alto, nem muito baixo, porque dessa forma eles não vão sofrer pressão. Aquilo que a gente já falou aí antes, como é que eu vou me sentir à vontade de fiscalizar, por exemplo, o político que me indicou, estando eu lá no tribunal? Então, é uma coisa básica, fundamental. Conselheiro, integrante dos tribunais de contas, tem que ser um cargo concursado, de carreira, efetivo, estabilizado e com salário compatível. Desculpe, pode repetir essa pergunta? Claro, eu falo que quem está fazendo a pergunta é a Terezinha Brasil. Ela está perguntando: investimento na educação pode mudar a consciência do voto responsável? O que os observatórios sociais têm feito perante isso? Com certeza, né? Bom, primeiro vamos ver o que é voto responsável, voto consciente. Como eu falei, o tripé da cidadania, vem a baila novamente. Não adianta a gente só votar e não cobrar do nosso representante. Por exemplo, quando a gente coloca no legislativo um vereador que seja, né? Aquilo ali, ele está representando a população. Então, e como é no nosso município, a gente vive no município, não vive na União, nem vive no Estado, a gente vive no município, o vereador é o que está mais próximo da gente. Então, a gente tem que fazer com que, tem que ter contato com essa pessoa que a gente votou, né, volta e meia. E no meu entendimento, voto consciente, voto participativo é isso, é a participação da sociedade junto aos seus representantes, a quem você elegeu. Você colocou no poder, mas não é para ele ficar lá 4 anos aguardando o mundo passar, não. A gente tem que cobrar. Então, até é engraçado a gente ver nas campanhas, né, toda vez que tem eleição, as propagandas de alguns políticos, né? Tipo assim, eu sou o homem que vai tapar os buracos da rua, da sua rua. Quer dizer, isso aí não é função do vereador, isso é função do secretário. O vereador não pode ser um despachante de luxo, não pode ser um office boy de luxo, ele está ali primeiro para legislar. E em segundo lugar, e talvez seja até mais importante, fiscalizar o executivo. Então a gente vê muita irregularidade no executivo, porque o principal fiscal depois nós vamos falar mais sobre isso, é o vereador, e o seu eleitor não cobra dele isso. A sua rua está com problema, ele vai lá e cobra do vereador um probleminha na frente da casa dele, a boca de lobo entupido. Não é, vereador não é para isso. O vereador, isso aí é quem tem que fazer, o executivo. O vereador tem que cobrar do executivo, aí sim. Mas respondendo à questão da educação, Márcia, tudo passa pela educação, né? A gente sempre viu políticos antigos aí que já faleceram falando de educação, eles têm razão, tinham razão e têm razão. Tudo passa pela educação. Você quer melhorar um país, e vejamos, e a gente tem o exemplo da Coreia, Singapura agora, trabalharam maciçamente com a educação, não tem como não ser pela educação as coisas, sabe? Começa sempre na educação. Vou passar minha palavra para a Alessandra Silva. A minha pergunta vai ser para o senhor João, com a réplica para o senhor Nildo, tá? É notório que muitas vagas de conselhos e diretórios são ocupadas por indicações políticas, tendo em vista que a participação do povo, em geral, não apenas aqueles considerados cabos eleitorais, é de suma importância viabilizando a maior abrangência popular. Quais estratégias os observatórios sociais poderiam aplicar para que isso ocorra menos? No caso, o nepotismo, né? Esse assunto é um assunto que eu gosto muito. Aqui no Observatório nós estamos criamos uma força-tarefa para acompanhar todos. Aqui em São José tem 17 ou 18 conselhos municipais de políticas públicas, eu acho que é disso que nós estamos falando, né? Porque tem outros tipos de conselho, mas
Conselhos Municipais de Políticas Públicas, aqueles previstos na Constituição, que começou com 3, educação, saúde e assistência social, e agora tem 20, em torno de 20 os mais alardeados pelo governo federal. Esses, não tenha dúvida, tem que haver participação da população. Aqui no caso de São José, nós estamos acompanhando há 2 anos, achamos coisas maravilhosas e também achamos isso que você acabou de citar, em alguns casos, não é todos, claro, um ou outro manipulação, entre aspas, do Conselho, mas a gente vai apresentar, agora na próxima gestão, um trabalho conclusivo nosso, dizendo, no Conselho tal, até um ranking a gente criou, no Conselho tal está acontecendo isso, no Conselho tal, muito bom, por exemplo, da assistência social, vou falar aqui porque eu não tenho que esconder, muito bom o Conselho de Assistência Social, para mim é o melhor, mas também tem alguma coisinha a melhorar. E os que não estão funcionando bem, nós vamos dizer, a lei está errada, a composição não está representativa, lembrando sempre que os conselhos têm que ser paritários, portanto, a sociedade civil tem que estar metade do conselho representada por ela, né? E o que é a sociedade civil? São as associações de bairro, são as ONGs, aqui o Observatório é um caso, são as associações que representam a sociedade. Então, no caso vamos pegar o caso do meio ambiente, quem que está lá no conselho? Tem que estar os representantes das ONGs ligadas ao meio ambiente, aquelas ligadas ao problema do saneamento básico, né, além dos representantes de bairros. A gente não vê um representante de bairro, o presidente do conselho. Então, esse assunto, Alessandra, você foi muito feliz em tocar, trazer a baila, ou quem perguntou aí, porque é um assunto palpitante e importantíssimo na política pública dos municípios, que até agora, infelizmente, eu acho que o Nildo percebe isso também, a nossa sociedade não percebeu a força que tem, a importância disso. É bem verdade que isso é uma coisa de 88 para cá. Existiam ali uns 2 ou 3 conselhos antes, a nível municipal, estadual e até federal, mas eram bem incipientes. Depois da Constituição de 88, trouxe esse legado, e aí os municípios começaram a se organizar. Para vocês terem uma ideia, o de saúde, que é o que tem mais, nós temos 4.500 e tantos municípios, 98% tem um conselho de saúde. Obrigado, doutor João, excelente resposta. Mas o que nós temos que ter em mente? A vida da população acontece nos municípios. Então, quando existe, por exemplo, os conselhos de classe, os representantes de bairros, a sociedade civil organizada, trabalhando em prol do município, muitas coisas com certeza irão mudar. Mas o que é necessário é uma conscientização. A cidade onde eu moro não é uma cidade muito grande e, pela primeira vez, eu estou agindo de forma mais ativa na política. E eu estava colocando isso em possíveis pré-candidatos, a representatividade dos bairros, para que cobre o seu vereador. As pessoas precisam despertar para essa conscientização. Qual o problema do seu bairro, do conglomerado, ou de uma reunião de bairros muito próximos, onde você possa pegar um representante dessa região? Por quê? Quando nós vamos em massa fazer alguma coisa, isso pode causar até uma certa... Vocês vão entender o que eu quero dizer. A representatividade, ela é de um grupo, mas existem 2, 3 ou 4 representantes dessa região para estar à frente, para que cobre efetivamente o poder municipal. E como bem colocou o doutor João, a função do vereador é muito misturada com a função do executivo. Os vereadores são, entre aspas, o legislativo do município. Assim como na esfera federal, estadual, tem a esfera executiva, legislativa e judiciária, no município não tem a judiciária, mas tem a executiva e a legislativa. Ou seja, os vereadores são as funções legislativas, aqueles que vão fazer as leis, que vão tentar, por exemplo, mudar o plano diretor de um município. Mas, quando a situação chega num ponto como nós chegamos nessa pandemia, a fiscalização, e como bem colocou, voltando um pouco atrás, ela fica mais flexível. Então, isso dá margem para que os governantes, sejam eles municipais, estaduais e até na esfera federal, tenham mais liberdade do desvio de recursos, por exemplo. Mas, respondendo aí a pergunta, essa conscientização
da população é de extrema importância, porque é através da população que as coisas vão... Um exemplo muito claro, talvez as pessoas que estejam assistindo, quantas reuniões, quantas sessões da Câmara Municipal, do município onde você mora, você participou durante, não vou colocar esse ano, porque esse é um ano um tanto atípico, mas dos anos anteriores, quantas sessões eu participei, quantas sessões você participou? Tem uma frase que me chama muito a atenção, os ausentes nunca têm razão. Essa frase foi dita por Mário Sérgio Cortella, e essa frase tem um impacto muito grande, porque se eu não estou participando, se eu não estou fiscalizando, cobrando o meu vereador... Eu digo. Oi, desculpa. É que você, quando a gente fica conivente com tudo, né? Quando você não está falando, não está dando opinião, você acaba catando, né? Quem cala consente, né? É um ditado que... Exatamente. Quando nós nos calamos, nós estamos conscientes e aceitando aquilo que está sendo imposto para a gente. E o Observatório Social, ele cria no cidadão essa consciência de indignar-se com isso. Como nós não vamos nos indignar com, por exemplo, a saúde? Bom, já falei demais, vou dar a oportunidade aí para os nossos ouvintes aí. Eu vou fazer mais uma pergunta para o senhor Nildo, e com réplica para o senhor João também, tá? Não há no Brasil uma ligação direta do eleitor e seu candidato, pois ele não pode ir à justiça eleitoral e substituir o candidato no qual votou. Não seria a hora de termos no Brasil um recal político? Isso seria excelente, porque vamos primeiro colocar, digamos assim, até com pensarmos de uma certa utopia, temos isso aqui no Brasil, se não mudarmos, e mudarmos desde a base. O que é importante para conseguir isso? Na minha visão, a criação de cidadãos com pensamento crítico, desde a sua base. Sempre, uma coisa está totalmente ligada à outra, a educação, criando cidadãos críticos, um pensamento crítico, cidadãos que tenham capacidade de pensar, de interagir, de viver em sociedade. O recal político, como acontece em outros países da Europa, por exemplo, esses países ele tem assim uma efetividade na destinação de verbas, na transparência, na ética. Em muitos outros países, os políticos eles usam transporte público, usam a saúde pública, vão para os seus departamentos de bicicleta. Aqui no nosso país, da forma como vem sendo colocado o político, né? Em muitos casos, vejo que até em um pedestal, e o político ele não pode ter um pedestal, porque o político é o nosso representante, ele tem que agir de acordo com aquilo que nós esperamos como sociedade, pois pagamos os nossos impostos e tributos, isso é um assunto importante também de ser tratado, a destinação desses tributos, do pagamento dos tributos, né? Quando nós temos o cidadão para cobrar, já que ainda, digamos assim, de uma forma utópica, pensarmos em um recal político, que seria muito importante, mas enquanto não temos isso no Brasil, seria necessário criar cidadãos conscientes e mudarmos a legislação, que eu vejo em muitos casos como um elefante branco, quando a gente cria alguma coisa e vamos se criando algumas coisas adjacentes que fica difícil retirar. Um ponto importante disso, só de forma didática para entendermos, se tirarmos o sistema prisional, hoje, da forma como está, vemos que é um elefante branco. Mas quantos empregos vamos deixar de gerar com isso? Pessoas que entregam marmitas, as pessoas que fazem qualquer outro tipo de licitação, por exemplo, para o sistema prisional. O que eu quero dizer é, nós criamos esse sistema, nós não, né? Mas já foi criado pelos constituintes, foi criado todo esse sistema, foi implantado, e para tirarmos isso dos políticos, haja visto quando existe uma votação. Não existe votação quando se vai contra os interesses dos que hoje estão no poder. Então, o recal político seria algo maravilhoso. Mas hoje, na atual conjuntura, se não mudarmos, talvez a reforma administrativa venha com essa ideia, mas seria algo, hoje eu vejo como algo utópico.
Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Nildo. É o doutor João, acho que ele precisa... Agora é a réplica, né? Desculpa. Assim, realmente nós não temos no Brasil o recall político como é nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, e o mais próximo que nós estamos tentando fazer é o chamado voto distrital. Mas existe uma argumentação muito forte, e eu também tenho o mesmo medo que essas pessoas que argumentam, é a questão do voto, do tiro sair no pé, né? Porque a liderança econômica pega lá na sua região e faz o voto de cabresto. Então, isso é um perigo, mas talvez a gente não esteja no momento preparado para fazer exatamente. Nossa sociedade talvez não esteja preparada. Mas que a ideia é boa, o Nildo, seria muito contigo. Mas, excelente. Tomara que um dia a gente tenha isso implantado no excelente. Brasil. Pois não, Alessandra. Então, a pergunta que surgiu aqui no chat também, do Marciano de novo, né? Que é assim, há alguma preocupação dos observatórios sociais em relação aos concursos públicos, pois os editais podem favorecer alguma pessoa ou grupo em detrimento dos outros? Isso existe em todas as esferas, as cartas marcadas. Infelizmente existe. Se nós dissermos que não existe o concurso, ela é 100%, existem muitas fraudes. Eu já visto alguns concursos em que, inclusive, foi vazado o gabarito para algumas pessoas. Então, isso existe? É claro que existe. Como combater isso? Com mais participação da sociedade civil na elaboração, na participação. O Observatório Social, ele pode ampliar as suas atividades, não somente para essa área, mas para a área de concursos públicos em geral. Por quê? Está tudo dentro da, digamos assim, da esfera da participação da população na cobrança efetiva do que se faz com os impostos que nós pagamos, é a transparência. Então, é claro que existe, infelizmente existe, e como combater isso? Gente, nós sempre vamos voltar na educação, no senso crítico, na produção e na capacitação desde criança para tornar um cidadão melhor, não tornar um cidadão que lá na frente vai votar em você como voto de cabresto. A gente vai sempre falar nisso, porque as pessoas parecem que só enxergam que tem dois tapas, eu não me recordo bem o termo, mas ele só olha para frente, no sentido de ampliar, de ter uma visão mais periférica do que acontece ao redor. E como fazer isso? Você vive no seu município, participe mais do seu município, cobre o seu vereador, principalmente neste momento, para que concursos públicos também não venham a ser fraudados, por exemplo. Sim. Eu acho que a questão também dessa pergunta, eu acho que a pessoa se referiu àqueles casos em que o cidadão faz concurso, é aprovado, começa a trabalhar e foi descoberta alguma fraude lá no concurso, né? Ou seja, alguém entra na justiça, mas o cidadão está ali, foi concursado, deixou o emprego anterior e está trabalhando no novo emprego, num cargo público. E aí, depois de alguns anos, 2, 3 anos, vem a triste notícia de que o concurso foi impugnado. E aí a pessoa perde a sua... Não tem legalidade a sua desculpe, então eu não... Não, eu acho que isso aí também quer dizer, né, a pergunta. E aí, eu confesso para vocês que a gente não tem muito... não tem chegado até nós, aqui no Observatório de São José, muito essa questão. Mas acontece na educação, já tivemos aqui algumas denúncias, e a gente tem procurado resolver da maneira possível, mas nesse caso, a pessoa também tem que buscar na justiça a sua, porque ela foi tremendamente prejudicada, né? Ela passou no concurso, começou a trabalhar, e de repente descobriu-se que o concurso eu não sei bem o termo jurídico, mas não é legal, seria isso. Infelizmente, acontece, como o Nildo falou, acontece, né? Isso aí acontece muito. Muito não, mas acontece. E a pessoa se vê no mato sem cachorro, porque ela deixou o emprego lá atrás, passou num concurso público, né, achando que tá bom agora, né? Minha vida a partir de agora é essa. E recebe uma notícia desse tipo. Peço desculpas ao Marciano, eu não entendi direito, então, a pergunta, mas obrigado pela correção aí, doutor João. Eu vou fazer uma pergunta do chat para o senhor João, que é da Sueli de Pouso Alegre.
quais são os desafios que o Observatório Social mais enfrenta no município? Tem muitos. Vamos por partes. Primeiro, internamente aqui, nós temos um problema sério que é conseguir gente capacitada com tempo disponível. Esse é um problema sério. A gente, às vezes, consegue ter gente, a pessoa vem aqui, vamos pegar um exemplo aí, Nildo, um advogado. Nós precisamos de advogado aqui, porque nós não ficamos muito tempo de assuntos de mimimi, o famoso mimimi. A gente trata 1 ou 2 passos no administrativo e já vão para a justiça. Com a política não adianta a gente ficar brincando, tem que ser sério. A pessoa que está cometendo o ilícito, ou no meio de uma fraude, ela tem que perceber que ela vai enfrentar um juiz, ela vai enfrentar um tribunal, se ficar contumaz nessa atividade ilícita, né? Bom, então, assim, esse é um problema sério, conseguir gente com tempo disponível e capacitada. Uma vez chegou uma moça aqui e se voluntariou, e falou assim, Freitas, eu não sei como é que eu posso ajudar o observatório, eu sou formado eu sou nutricionista. Eu digo, mas Aline, claro que pode, nós temos que fazer a fiscalização da merenda escolar, nós precisamos exatamente do nutricionista para nos ajudar, né? Bom, e aí tem as questões externas, né? Quais são os desafios? Primeiro é que ninguém gosta de ser fiscalizado, gente. Isso é absolutamente uma verdade. Ninguém, eu não gosto, o Nildo não gosta, e nenhuma de vocês, com certeza, gostaria se estivesse ocupando um cargo. Então, qual é o grande desafio do observatório? É fazer com que as pessoas que ocupam cargos públicos mudem a sua mentalidade de que, ocupando um cargo público, ele tem que ser transparente como um cristal, minha gente. Ele não pode... Todas as suas atividades, seus atos são públicos, tem que aparecer para a população, né? Já começa por aí. Então, isso é um grande desafio, mudar a mentalidade do agente público. E uma outra questão muito interessante, que está mudando para melhor isso, é conscientizar a população, o cidadão comum, de que ele é fundamental no processo do controle, da fiscalização e do governo probo, né? Probidade administrativa, esse é o termo. Tem até uma vara de justiça, de promotoria aqui, que é a 8ª promotoria pública, que é da moralidade administrativa, justamente para tratar desses casos. E muitas cidades têm 1 ou 2 ou 3, né? Por quê? Porque o cidadão tem que participar. Não se iludam os que estão nos assistindo, nos seguindo, em achar que o governo resolve tudo. Ele pode até resolver, mas se o cidadão, e vamos pegar exemplos de países que já estão mais avançados, né, como a Noruega, por exemplo, como a Austrália, como o Canadá, que passaram por experiências que nós estamos passando hoje e resolveram a questão de que forma? A sociedade se envolvendo. Enquanto a sociedade não se envolver de forma participativa, né, tomando parte nos conselhos, assistindo audiências públicas. Vou citar um caso aqui, São José teve uma audiência pública para tratar da questão dos resíduos sólidos, que estava um bafafá, estava na justiça, e fomos lá. Sabe quantas pessoas tinham da população? São José tem 240 e poucos mil habitantes. Se tivesse 20, era muito. E aí estava lá os 3 poderes, uma representante do Ministério Público, 2 representantes do Ministério Público, a prefeita, o vice-prefeito, 5 ou 6 secretários, quase todos os 19 vereadores, para resolver uma questão que a gente percebia claramente que aquilo ali não ia terminar bem. Aí, quem é a única pessoa que foi lá defender a população foi este que vos falando em nome da sociedade josefense, porque a pessoa não participa, né? É incrível. Ele devia estar lotado aquilo lá, porque é um assunto que vai interessar no bolso de cada cidadão, né? A parte que mais dói do corpo humano é o bolso, todo mundo sabe disso. Agora eu vou fazer uma para o Nildo. Nildo, para os assistentes sociais, qual a importância de saber sobre o controle social? Você pode repetir, desculpa, passou... Claro. Para nós, assistentes sociais, né, futuros, qual a importância de saber sobre o controle social? Olha só, o assistente social, ele vai lidar diretamente com a população que tem menos acesso à informação. Qual a importância de vocês saberem, futuras assistentes sociais, qual a importância de vocês saberem isso? Extrema importância, porque é um trabalho de formiguinha, aquele trabalho, porque não é interessante para muitas pessoas que a população tenha conhecimento de alguns direitos, não é interessante.
porque eles são cobrados. O que o doutor João falou de ser cobrado, a cada 6 meses, por exemplo, tem uma fiscalização aqui no meu escritório. E, graças a Deus, nunca tive nenhum problema. Mas nós somos constantemente fiscalizados, inclusive, eu falo por parte do CRC, e o CRC está entrando de forma muito efetiva nos observatórios sociais, por conta do conhecimento tributário, da legislação e de algumas outras, digamos assim, práticas que têm total influência da parte contábil. Mas voltando aqui à pergunta, é de extrema importância, porque quando vocês lidam com essas pessoas com menos acesso às informações, é um trabalho de instrução para essas pessoas, para que elas tenham consciência da forma como elas devem agir, se comportar. E se vocês, como essas pessoas têm menos acesso às informações, isso é algo muito básico, alguns conhecimentos básicos que faltam a essas pessoas. Conhecimentos de higiene, de saúde, entre outros conhecimentos. E também, eu acho o trabalho da assistência social muito amplo, mas falando de forma muito direta em relação à pergunta, vocês instruírem essas pessoas a, de fato, tornar-se cidadãos com um pensamento crítico. O pensamento crítico é algo que vai mudar muito a cabeça das pessoas e vai mudar a sociedade ao redor, né? Complementando, Nildo, assim, quando nós falamos em assistência social, nós estamos falando de uma das 3 mais importantes políticas públicas que existem. Tanto é que elas foram incluídas na Constituição de 88, quais sejam saúde, educação e assistência social. Bom, e aí o que acontece nos municípios, né? Existem lá os conselhos, existe nacional, existe estadual e existem os conselhos municipais. E como o Nildo falou, um grande número de pessoas desassistidas, né? É triste a gente passar pela cidade e ver uma pessoa dormindo embaixo do viaduto, num frio, no inverno. Isso chega a ser ultrajante, né? Esse é o termo. Porque a gente sabe que existe uma política pública que não é muitas vezes bem tocada, ou então os recursos não são adequados, não são suficientes, melhor dizendo, né? Ou então aquelas ações socioassistenciais não são adequadas, ou então não são oportunas, ou então não são suficientes, que é o que normalmente acontece, e nesse sentido é que eu vejo o trabalho e o papel do assistente social, né? No sentido de que a gente transforme melhor essa questão e faça com que o papel, a ação governamental, a política pública da assistência social tenha o seu devido lugar, porque nós, infelizmente, nós moramos num país que não resolveu suas mazelas sociais ainda, não resolveu. Eu morei no Nordeste 1 ano, perto de Salvador, e eu sei como é que é a situação lá, né? A gente está aqui no Sul um pouco mais privilegiado, mas vocês viram, essa semana saiu a reportagem da fome, né? Os dados sobre a fome, então, viram lá como é que é no Norte, o percentual. Aqui é baixo, 2 e pouco %, lá é 12, se não me engano, ou 20, uma coisa assim. É um valor altíssimo. Por quê? Porque é o desleixo da responsabilidade em relação a essa política pública. É só fazendo o IDH, né, humano, que o doutor está se referindo, né? Onde tem um IDH muito baixo, infelizmente, me dói ler algumas reportagens e ver também, assistir algumas reportagens, onde dinheiro da merenda escolar é desviado, e muitas vezes essas crianças que são diretamente afetadas, porque, deixando muito claro, a corrupção mata. A corrupção mata muito mais do que muitas doenças, porque a corrupção, ela mata de forma silenciosa, porque essas pessoas não têm voz muitas vezes. Essas pessoas precisam ter voz na sociedade. E nós, como um todo, não só o Observatório Social, mas eu como voluntário, eu como cidadão, eu preciso, de certa forma, procurar fazer a minha parte na sociedade, dar voz também a essas pessoas. Muitas crianças, elas vão para a escola única e exclusivamente por causa da merenda. Elas não vão atrás
do estudo, porque os pais sequer têm essa consciência, não somente a criança, mas os pais também. Quantas crianças nós vemos na região Nordeste aí, que o pai prefere que trabalhe em casa do que ele vá para o colégio, vá instruir, vá pegar algumas informações. É lamentável, mas temos muito a resolver. E para sentirmos essa diferença, infelizmente são alguns anos, pessoas que verdadeiramente possam aplicar para essas pessoas o que verdadeiramente é necessário. Uma educação base, saúde, tanto física, mental, para que a criança cresça, se torne um adulto produtivo para a sociedade. Eu tenho uma pessoa aqui, a Fabiana Lima, que está perguntando aqui no nosso chat. Eu vou fazer para o senhor João e se o Nildo quiser a réplica também, tá? Ela está falando assim: como deixar os observatórios sociais mais próximos do povo? Pois a forma de apresentarmos um OS pode ser entendido como algo político, que a população entende como algo ruim. Tem uma pergunta, não querendo me meter, mas tem uma pergunta antes, que eu acho que é a mesma coisa dessa, Alessandra. Assim, ó, não sei se também dá para juntar, que aqui o Marcelo perguntou qual o papel do Observatório Social e qual a relação com outros órgãos e até com partidos políticos. Não sei se também dá para fazer uma junção, né? Verdade. Melhorou. Assim, ó, a questão aí com partido político nós não podemos nos envolver. Um observatório não pode, sobre mais nenhuma hipótese, se envolver partidariamente. Os nossos detratores, vamos chamar assim, procuram sempre achar esse fio para puxar a meada toda, né? Mas a gente procura escapar disso. De que jeito? Se você for trabalhar no Observatório Social, a primeira coisa tem que se desfiliar de partido político. Tem que nos apresentar aqui a sua ficha negativa de filiação partidária. Porque senão, daqui a pouco, mas o fulano está lá no Observatório, está nos fiscalizando, ele é filiado ao partido tal de oposição. Então, vocês entenderam? Não pode haver. Agora, é evidente que ninguém aqui é apolítico, nós somos apartidários, mas se não fôssemos políticos, a gente nem estaria aqui. Né? Nós somos muito politizados, graças a Deus. E no nosso caso aqui de São José, o Nildo, nós tivemos alguns problemas seríssimos, que em determinado momento houve discussões no campo ideológico aqui dentro e as pessoas não se acertaram no consenso, e aí um brigou, dois brigaram e foi para fora, foi embora, nós perdemos gente boa. E não foi só uma vez, para ver como nós sentimos na pele esse problema. Então, portanto, como é que chama? O envolvimento partidário não pode passar da porta. Tem que ser lá fora. Quer discutir política partidária lá fora. Aqui dentro, não. E a gente tem que deixar bem claro isso para a população. Vocês querem que eu cite um exemplo? Eu convoquei uma reunião dos presidentes de associações de bairro, ou conselhos comunitários, como aqui de São José, que são, se não me engano, 18. Pois bem, uns 7 ou 8 responderam, um apareceu para a reunião, e uma senhora, que era de um conselho, presidente, me ligou e falou assim: vocês são de que partido? Eu falei: não, minha senhora, a gente não é partidário aqui no Observatório Social. Não, isso aí é um antro de politicagem. A gente está sabendo. Eu falei: não, eu convido a senhora a vir aqui, então, trabalhar conosco um dia, tomar um cafezinho, assistir o nosso trabalho, ver como é que nós somos no dia a dia, que eu garanto que a senhora vai mudar. Nunca mais ela falou nada, não postou nada, postava coisa contra nós. Ou seja, a gente tem que provar para a população que nós não temos desenvolvimento partidário. E se alguma pessoa for trabalhar no observatório, for se voluntariar com esse fito, com essa intenção, pode deixar que ele vai cair do cavalo, porque eu não sei de nenhum observatório, e conheço vários no Brasil, que tem esse envolvimento. As pessoas sabem do problema, alguns e procuram tirar isso da questão. Não sei se respondi bem a pergunta. Não, foi ótimo. Ótima resposta. Deu para entender bem. Se o Nildo quiser dar a réplica Então, por que não é nem um pouco aconselhável
ter nenhuma filiação partidária, ter alguém que participe de qualquer envolvimento com a administração municipal no Observatório Social, porque nós estamos prontos para fiscalizar essas pessoas. E a gente volta em tudo que nós já falamos, né, do nepotismo, evitar qualquer ponto que venha impedir ou constranger a atuação do observatório. Isso está completamente descartado por conta dessa posição, né, apartidária. E bem colocado com o doutor João aí, não há político, né? Nós precisamos ter essa consciência. Apartidário é diferente de apolítico. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta aqui do chat, que é o seu Domingos Fujimura. Voto distrital poderia ser uma solução a longo prazo ou não? É aquilo que eu falei antes, né? O voto distrital, ele tem algumas contestações, nós vamos ter que amadurecer bem essa ideia, discutir bem, e eu acho que fazer um teste, porque ele tem algumas falhas. Não é o caso aqui da gente abordar, que é um assunto bem complexo, mas aquilo que eu falei, a questão a elite econômica pode manipular o seu distrito, vamos dizer assim, né? Se ele for criado. Mas eu não tenho dúvida que eu acho que mais cedo ou mais tarde ele vai ser testado no Brasil. Né? Não sei como, e se vai ser todo o Brasil, se vão pegar um estado para fazer essa experiência, né? Normalmente se trabalha assim, o caso do voto eletrônico se experimentou em algumas cidades, viu-se que funcionou, e aí agora hoje todo o Brasil tem. A mesma coisa o voto distrital. Acredito que vai ser testado quando o nosso Congresso aprovar, e daí depois vamos ver o que acontece. Tudo que for possível para evitar um aparelhamento, né? É importante evitar, sim. E o voto distrital, o que é importante para a população é conhecer todas as formas de eleição. Todas as formas. Fazer um trabalho de conscientização e de educação. Trabalhar de forma preventiva. Um plebiscito, por exemplo, colocar, nós podemos mudar para essas formas. E explicar, deixar de forma muito clara para que a população possa optar por uma mudança nesse caso aí. Sem a participação da população, eu vejo isso como algo autoritário. A população tem que estar participando de forma efetiva nessa escolha, assim como uma possível, por exemplo, alteração aí do presidencialismo para o parlamentarismo, o que eu particularmente vejo o parlamentarismo como uma forma bem interessante, como é na Inglaterra. Que é misto, né, na verdade, monarquia e parlamentarista. Sigamos? Alessandra, mais alguma pergunta? Eu não estou conseguindo abrir o chat aqui. Deixa eu ver aqui se tem. Para não esquecer... Posso fazer uma pergunta para o doutor? Preencher o formulário, as perguntas. Alessandra. Eu tenho que conseguir. A enquete é mais para o final. Eu tenho uma pergunta para fazer. Eu tenho uma pergunta para fazer aqui, ó. Júnior César Sereia. Os observatórios sociais sofrem devido ao enfrentamento dos políticos, que, na maioria das vezes, têm a mídia a seu favor. Então, vendem os observatórios sociais como órgãos de oposição do governo. Aí ele botou aqui, os observatórios sociais fazem o papel que os vereadores poderiam fazer e não o fazem? Eu acho assim, gente, nós não podemos substituir, em momento nenhum, substituir ou fazer o papel do legislativo. Por quê? Já vou vamos clarear alguns conceitos aqui. Existem os controles internos e os controles externos, mas também existe o controle institucional e o controle social. Nós, dos observatórios, assim como Contas Abertas, como Transparência Internacional, como Vigilantes da Gestão, ali no Paraná também tem como é que chama, agora me fugiu o termo, mas enfim, tem várias ações que são controle social. Está previsto na Constituição? Está. Mas é diferente do controle institucional, principalmente na questão do poder de polícia. O que é poder de polícia, entre aspas?
é um termo que se consagrou, e aí o Nildo está muito mais aparelhado para explicar melhor, que é da área dele, do direito. O poder de polícia é uma coisa que, por exemplo, tem o Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas da União, ele tomou uma decisão, aquilo vira jurisprudência. A partir dali, cumpra-se, né? O Tribunal de Contas do Estado, ele toma uma decisão, encaminha para o Tribunal de Justiça, enfim, para a Justiça, e aquela pessoa ou aquela empresa vai ser punida, né? Alguma coisa vai acontecer. A gente não tem esse poder. Nós, do controle social, não temos poder de polícia. Então, quem tem poder de polícia? Os legislativos, os tribunais de contas, a própria polícia, o Ministério Público, enfim, esses órgãos que a Constituição deu poder de polícia e deu estrutura, né? Ou seja, tem gente capacitada, tem toda a estrutura, tem recursos orçamentários, tem tudo funcionando. O controle social, e até eu sempre brinco, até eu acho que foi proposital. Vocês querem fazer controle social? Toma, tá aí, se vira. Não tem verba, não tem estrutura, ficou na mão do cidadão, que se vire, né? Ou seja, o controle social é doação, enfim, é voluntariado, né? Vamos que vamos, e vamos todo mundo junto. Não existe, não está determinado a questão. E nós não temos poder de polícia. Se o observatório representar contra algum político ou contra algum poder, a gente tem que apresentar indícios de irregularidade, suspeitas de ilícitos. A gente nunca pode dizer, está havendo roubo da merenda escolar no município tal. Não, se a gente fizer isso, a gente é que vai responder na justiça. Isso o Nildo sabe bem. Então, assim, a gente tem que medir até as palavras que coloca nas nossas representações, nas nossas peças jurídicas, Nildo. É bem assim. Por causa que a gente não tem poder de polícia. Então, primeira divisão que nós vamos fazer, o que é controle institucional? São os órgãos nomeados pela Constituição e que tem internos e controles externos. E tem o controle interno e o controle externo. O que é o controle interno? É aqueles que estão lá dentro por exemplo, da prefeitura, tem uma secretaria municipal de transparência e controle interna, tem a corregedoria da guarda municipal, a própria ouvidoria, onde tem, se funciona bem, né? Às vezes não funciona bem. Isso tudo é controle interno. E o controle externo é o resto, né? Tribunal de Contas, Tribunal de Contas da União, Ministério Público, nós aqui no controle social. No âmbito federal são 5, são a CGU, né? A Controladoria Geral da União, a DPF, Departamento de Polícia Federal, o COAF, o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público. Alguns desses, o Ministério Público, por exemplo, ele é um órgão independente. Também o Tribunal de Contas, ele não está ligado a nenhum dos poderes. Existe uma corrente, a majoritária jurídica, diz que não está, mas só um minutinho para passar algumas correntes defendem que ela está atrelado ao Ministério da Justiça, ao Congresso Nacional, poder legislativo. Dentro da esfera municipal, o poder de polícia, ele é dado à prefeitura, por exemplo, para cobrar uma taxa de funcionamento. O alvará, por exemplo, é taxa de poder de polícia. O poder de polícia, ele é, nesse caso, para ficar mais, é o poder de fiscalização do município pelo munícipe, tá? Nesse caso, no âmbito municipal. Mais alguma pergunta? Eu acho que nós estamos chegando quase ao final, mas tem mais uma pergunta, sim. Como deixar o povo mais próximo às AOS? Pois não, Nildo, pode falar, por favor. Pode falar, eu faço. Se houver alguma necessidade de complemento, eu faço. Assim, nós temos duas questões aqui. Para a gente divulgar, a gente tem que falar a língua do povo, né? A gente divulgar as ações, né? Nós temos que fazer de tudo para simplificar, de modo que a população entenda o que o observatório está fazendo, né? Que é, na verdade, um órgão da sociedade, um órgão da população. E para trabalhar, a gente precisa de gente capacitada, nós precisamos de bons advogados, nós precisamos de bons engenheiros, e cito até um caso recente que aconteceu aqui no Observatório, a gente estava tendo muita dificuldade de investigar as pavimentações de ruas. A Alessandra Borges sabe que nós estamos um pacotão agora recente de pavimentação de ruas, 132 milhões de reais num orçamento de 870 milhões, é muita coisa. E a gente estava tendo muita dificuldade.
Posaí caiu do céu, eu falo para ele, o engenheiro Edio caiu do céu e ele manja muito, ele nos ajudou, nossa, a gente está descobrindo coisa do Arco da Velha, para citar uma expressão bem antiga. E assim, nós precisamos de gente técnica, né? Aí, claro, para a elaboração das nossas peças jurídicas, a gente trabalha com o pessoal da área do direito, Ministério Público, vara da moralidade administrativa e por aí vai. Então, a gente precisa de gente capacitada, mas não há dúvida que para se comunicar com a população, nós precisamos de linguagem simples, né? Comunicação direta, não podemos... A população tem que entender, primeiro, que o observatório social é ela aqui representada, né? E aí a gente estende um convite a quem está nos assistindo, quando quiser aparecer aqui no Observatório Social, quem mora por aqui, aqui é próximo ao Shopping Itaguaçu, na Rua Santo Antônio, 1460, na sala 301. Estamos à disposição, venham tomar um café e ver como é que nós trabalhamos. Já vou aproveitar e apresentar a sala para vocês aqui. A nossa sala aqui. Espaço amplo, né? A gente tem, são 60 metros quadrados, tem um banheiro, uma copa. Talvez a gente seja o único do Brasil que tem uma sede própria. A gente comprou isso com recursos doados de doações da Receita Federal, a apreensão, né? E a gente fez um bazar e conseguiu, no final de semana, dar 220 mil. E aí conseguimos comprar essa sala. Não sei se mais alguns observatórios têm essa sala. Eu sei que estamos acabando, não vou tomar muito tempo, mas qual a forma de aproximar a população do Observatório Social? Mostrando, por exemplo, o serviço. Quando eu paro assim é porque, não sei se vocês estão ouvindo, mas o barulho. É mostrar o serviço que o Observatório Social pode representar. Por exemplo, com o Observatório Social, nas cidades onde não existem, quando se tem uma licitação pública, podem ter 3, no máximo 4 empresas. Com o Observatório Social, esse número pode chegar até 9. E o que isso quer dizer? Efetivamente, o produto que está na licitação será aquele, o valor será esse. Então, quando é apresentado para a população, olha, nós não somos um partido político, nós estamos do lado de vocês. É apresentar o trabalho do Observatório Social. Aí sim, a população vai começar a olhar de forma diferente. Puxa, olha a economia que esse pessoal trouxe para o município. E quando isso acontece, a população, com certeza, no começo, vai ser extremamente difícil, vai enfrentar problemas como esse. Mas que partido vocês são? Quem que está mantendo vocês? E são todos de doações. E essas doações não podem ter, as empresas que doam, não podem ter nenhuma ligação com o poder municipal ou nenhuma esfera do governo. Por quê? Porque eles serão fiscalizados. Então, quando a OS ela atua no município, essa é a melhor forma de uma aproximação. É a visibilidade, é a economia, é a transparência que vai fazer com que a população enxergue e se aproxime mais. Né? Mas uma linguagem simples e outras formas, com certeza. Mas, para não me delongar muito, eu vejo como um bom método aí de aproximação. Alessandra? Bom, então, acho que, não sei se o senhor João quer fazer alguma última fala. Não, para a gente poder... Bem colocada a questão pelo nosso companheiro Nildo aí, acho que ele complementou bem, não tenho o que acrescentar. Bom, então, estamos chegando agora ao fim da nossa live, porque já passou de 1 hora, né? E eu quero também pedir para quem nos assiste para preencher a nossa enquete que está ali na descrição do vídeo. Coloquei aqui no chat também, tá? Que isso daí, para nós estudantes, é muito importante vocês responderem a nossa enquete, tá? E também eu agradeço de coração o senhor João, o Nildo, que tiraram, né, disponibilizou um tempinho aí para estar nos acompanhando, nos dando esse respaldo. Eu agradeço de coração a presença de vocês, tá? Agradeço também as minhas colegas aí de curso por fazer essa live junto aí. Foi uma organização, assim, bem trabalhosa, mas graças a Deus no final deu tudo certo, tá? Agradeço as nossas também
a nossa supervisora, né, a minha Daniela Sikorski, que sempre me atende muito bem. Então, agradeço, mando um beijo para ela também. Acho que hoje não deu para ela assistir porque ela está dando aula ao vivo. Mas agradeço muito pela sua coordenação. E então, se a Márcia quiser dar um tchauzinho aí para os nossos convidados, agradecer, a Alessandra também, para mim poder estar encerrando aqui nossa live. Eu também gostaria muito de agradecer o seu João e o Nildo pela disponibilidade, pelo aprendizado. Muito obrigada, é muito importante, é um tema que ficaríamos horas e horas falando sobre esse assunto, né? Nós perguntando e vocês dando esse feedback para a gente. Agradeço também as pessoas que estão por trás disso, no escondidinho, mas dando maior força para a gente. E agradeço os nossos maridos, nossos filhos, as pessoas que acreditam na gente, porque aqui tudo fica certinho, mas assim, na hora do vamos ver, a gente faz muitas reuniões para chegar até aqui. Então, primeiramente, agradeço a Deus e a vocês. Muito obrigada e uma boa noite. Eu agradeço a oportunidade, fico muito feliz em poder participar e apresentar, assim, de certa forma, a importância da UESP, a importância do trabalho de vocês. Muito prazer em conhecer vocês, conhecer o Dr. João, que com certeza tem feito um excelente trabalho aí à frente da UES em São João, que continue fazendo isso. São José, perdão, troquei os santos. A Alessandra, as duas Alessandras e a Márcia também, ao João Cunha, que é um dos participantes nos bastidores. Eu creio que ele teve uma influência muito grande para que essa live acontecesse, um direcionamento, e gratidão às pessoas que nos assistiram aí também. Obrigada, Nildo. Eu quero encerrar também agradecendo e parabenizando vocês três pelo excelente trabalho e pela coordenação dessa live. Também, Nildo, parabenizar por ter me ajudado, que às vezes a gente fica meio perdido nas respostas, e um ajuda o outro. E já vi que você tem bastante conhecimento do assunto, mas o fato é que a gente procura sempre, e acho que isso é um trabalho dos observatórios, que é ser conhecido, né? A gente quer ser conhecido, a população tem que saber. Eu até fiquei surpreso, eu fui fazer uma visita no curso de Administração Pública da UDESC, que é a nossa Universidade Estadual de Santa Catarina, e um acadêmico, um mestrando, me falou o seguinte: seu Freitas, sabia que eu estou fazendo um trabalho de mestrado e eu fiquei surpreso, 80% ou 75%, 80% de todas as denúncias que chegam no Tribunal de Contas de Santa Catarina saem aí de você, do São José. Como assim? Não pode ser verdade isso. Eles atendem 295 municípios? Não, denúncias, 75 ou 80, não lembro, que chegam lá no Tribunal de Contas, saem aí do Observatório Social de São José. Eu falei, não pode ser verdade isso. Mas é que a gente incomoda tanto que aí eles acabam tendo que trabalhar, né? Tem desmerecer, obviamente, o trabalho deles. Mas parabéns, meninas, vocês estão muito bem orientados pelos professores aí. Obrigada. Então, gente, também queria agradecer primeiramente a Deus, né, a minha família, as minhas colegas, as minhas grandes amigas, a vocês dois, aos convidados, né, e toda a plateia, né, para realizar esse trabalho, né, porque eu acho que agora esclareceu também o que é um observatório social, que a maioria das pessoas também não sabe, né, o que é um observatório social. Muita gente da minha família nem sabia o que era um observatório social. Então, acho que agora começa a se esclarecer um pouco também a respeito desse cenário, desse tema. Só tenho a agradecer a todos. Então, eu acho que, só engajando ali na fala da Alessandra, que nem ela falou que muita gente não conhece o Observatório Social. Então, eu acho que nós temos que trabalhar mais nisso, né? Divulgar mais o que é um Observatório Social para as pessoas, né? Poder se interessar em conhecer, em participar, porque assim, aos poucos, a gente começa a trabalhar em menos corrupção ou menos nepotismo e assim vai, né? Então tá, gente, eu vou ter que encerrar mesmo, porque a gente já passou do horário, já deu o tempo já, tá bom? Muito obrigada de coração a todos vocês que nos assistiu, que participou. Fica com Deus e uma ótima noite para vocês, tá? Uma boa noite a todos. Todos vocês. Tchau. Obrigada. Tchau, gente.
Tchau.